Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o terceiro vídeo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É um capítulo longo, então vai ser dividido em mais vídeos. E o tema de hoje é esquecimento do passado. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. E é em vão que se aponte o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos de forma estranha ou então exaltar nosso orgulho e por isso dificultar o exercício do nosso livre arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito frequentemente renasce no mesmo seio familiar, no mesmo meio em que viveu e tem relação com as mesmas pessoas, para assim poder reparar o mal que lhes tenha feito. Então, se eles reconhecessem nessas pessoas a mesma pessoa que havia odiado, esse ódio poderia reaparecer ou então ficar humilhado perante aquelas pessoas que tenha ofendido, que tenha feito mal. Deus, ele nos dá o que necessitamos e o suficiente para nos melhorarmos. Então, ele sempre nos dá o que a gente precisa para podermos nos melhorar. E o que seria isso? A voz da consciência e as tendências intuitivas. E tira de nós o que poderia nos prejudicar. O homem, quando nasce, ele traz aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência, então, é um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. O que foi, já foi. O que importa é essa experiência que ele está tendo agora. Ele está tendo uma nova experiência de se melhorar. E, Deus dá essa oportunidade e ainda, dá a voz da consciência e a tendência intuitiva para nos direcionar, nos orientar nessa caminhada. Então, se ele está sendo punido, é porque ele fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que precisa ser corrigido em si mesmo. Então, ele não precisa saber o que já foi, ele tem tudo agora para se melhorar, basta ele olhar para si próprio. Sua atenção, então, deve ser concentrada nisso, pois o que já foi corrigido, não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, e lhes dá a força para resistir às más tendências. Esse esquecimento, ele só existe durante a vida corpórea. Quando ele volta à vida espiritual, ele reencontra a lembrança do passado, sendo então apenas uma interrupção momentânea, como a que temos durante a vida corpórea no sono, Durante o sono eu não lembro, não sei o que aconteceu, mas no outro dia, esse sono, essa interrupção momentânea não me impede de no outro dia eu lembrar o que aconteceu no dia anterior ou nos dias anteriores. E da mesma forma, e não é somente a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade, ele tem certa liberdade. E aí ele tem consciência dos seus atos anteriores. E tendo essa consciência, ele sabe por que sofre e sabe que sofre justamente. Esse esquecimento, então, é favorável a ele para não prejudicá-lo nas suas relações sociais, permitindo-lhe, assim, aspirar a unir novas forças para a emancipação da alma, mas isso somente se ele souber aproveitar essa oportunidade. Motivos de resignação. Pelas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica aí ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem
e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento como prelúdio da cura. E pode-se traduzir também essas palavras da seguinte forma: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as dores nesse mundo são as dívidas do passado. E essas dores, sendo suportadas com paciência na terra, poupam séculos de sofrimento na vida futura, permitindo quitá-la. Suportada com paciência na terra, poupam séculos de sofrimento na vida futura, e permitindo quitá-las no presente, e assim assegurando a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre, ele é parecido com um devedor de grande soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir até que pagues o último centavo. O devedor, então, não ficaria feliz de se submeter a todas essas privações? Se submetendo, então, ficaria feliz de se submeter a essas privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma. Então, veja, uma oportunidade, né? Ele passar por algumas privações, pagando somente uma 100ª parte. Ao invés de queixar-se ao credor e não lhe agradeceria. Então, o credor estaria dando essa oportunidade para ele de quitar uma pequena parte, passando apenas por algumas privações. Então, seria oportuno agradecer essa oportunidade. É esse o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres. Mas se por um lado ele procura quitar e pelo outro ele se endivida ainda mais, não vai funcionar. Porque se endividando, ele nunca vai se tornar livre. Porque a cada nova falta, independente de qual seja essa falta, ele vai adquirir uma nova vida, uma nova punição, porque toda e qualquer falta traz consigo uma punição que é necessária e é inevitável. Essa punição, se ela não for hoje, ela vai ser amanhã, se não for nessa vida, vai ser na outra, mas haverá a punição. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. De maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida, que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Semelhante ao trabalhador que comparece no dia do pagamento, é o homem ao entrar no mundo dos espíritos. O patrão a uns dirá: eis a paga do teu trabalho. A outros que viveram na ociosidade e que a sua felicidade foi a satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Dependendo da maneira que o homem encara a vida terrena, ele pode abrandar ou aumentar o amargor das provas. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Se ele tiver em vista a vida espiritual, ele sabe que essa experiência corpórea é breve, é momentânea. Então ele sabe que esse momento penoso passará logo e a certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. E em vez de reclamar, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ele sabe que tudo isso para ele um avançar na caminhada, uma evolução. Mas, ao contrário, para aquele que só vê a vida corpórea, essa situação parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. Quando a gente olha a vida de maneira espiritual, a gente percebe a diminuição das coisas mundanas, das coisas materiais, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem então contentar com a sua posição sem invejar a dos outros, a cada um segundo suas obras, né?
quando ele tem essa percepção, então ele adquire uma calma, uma resignação que são úteis à saúde do corpo e da alma. Enquanto que a inveja, o ciúme e a ambição faz com que ele se entregue voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, com relação ao esquecimento do passado, né, a gente não tem que, não há necessidade para continuar tocando a vida, lembrar do que foi. Muito pelo contrário, o esquecimento é muito bem-vindo, até porque se não fosse, Deus não faria assim, porque tudo que Deus faz é útil, é justo, é equilibrado. Então não há essa necessidade. Tudo que eu preciso para eu continuar com a minha vida, eu tenho aqui. Eu tenho a minha intuição, tenho a minha voz interior, então tudo isso vai me dirigindo. Às vezes é preciso só um momento, é preciso parar por um momento, se ouvir, se prestar atenção, o que eu preciso corrigir, o que eu preciso melhorar. E aí esse olhar espiritual, quando a gente tem esse olhar, a gente vai ficando mais fluida, mais leve. As coisas da matéria não tem tanta importância, não que não seja bom, porque eu estou vivendo uma experiência corpórea e isso se faz necessária, mas vai perdendo um pouco, né? A gente vai se voltando mais pra gente, para o que realmente tem importância. Eu fico mais resignada, né? Aceitando o que eu tenho, entendendo que se eu tenho isso é porque eu contraí, né? Se Deus é tão justo, cada um segundo as suas obras, então é porque o que eu vivo é o que eu conquistei. Então a questão é, eu tô gostando da colheita que eu estou fazendo hoje? Tô, que bom. Então a gente tem que continuar sempre melhorando, né? Não tô, então a gente tem que saber o que vai plantar, porque é certo de que eu vou colher. Então eu não posso mudar a plantação que eu fiz ontem. Já estou colhendo e não tem como fugir disso. Mas eu posso sim mudar a minha plantação, saber muito bem o que eu vou estar plantando hoje para fazer a colheita que eu quero no futuro, tá bom? Então essa foi a mensagem do dia. Que vocês aproveitam, ouçam, reflitam, lembrando, tá? Pessoal que assiste a gente, que vê esse vídeo pelo Face, pelo Instagram do Raimundo Mariano Dias, que vocês possam aproveitar essa mensagem, que ela sirva para a reflexão de vocês. E o pessoal que também nos assiste pela Agenda Espírita Brasil, que vocês também, tá? Então um beijo grande no coração de cada um, do pessoal do Raimundo Mariano Dias e do Agenda Espírita Brasil. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Um beijo no coração e muitos beijos de luz.